Então, bom dia. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar fazendo o estudo analítico do movimento diurno do astro. Tá? Qual que é o momento que a gente vai estar trabalhando agora? Nós vamos começar a trabalhar quando esse astro passa pela sua meridiana superior. Ou seja, se eu tenho o meu astro aqui, deixa eu pegar a minha canetinha, certo? Se eu tenho um astro, uma estrela, que está na meridiana superior do meu objeto, então aqui eu tenho a meridiana superior, certo? Essa meridiana é definida pelo ponto de observação, então eu tenho um ponto de observação aqui, ó. Então o meu observador está nesse ponto da minha esfera celeste, então eu vou ter a sua meridiana superior e a sua meridiana inferior. Para definir esses elementos, eu vou calcular, eu preciso definir três informações, ou seja, os seus elementos de calagem. Como assim os elementos de calagem? Deixa eu voltar aqui. Os seus elementos de calagem. Então eu preciso achar o seu azimuth, a sua zenital e a hora, sua hora sideral, certo? Nesse momento, quer dizer que quando ele está na meridiana superior, eu vou considerar que o meu ângulo horário, que é o ângulo de elevação, vai ser igual a zero. Então eu já vou achar, pela equação astronômica, o valor da minha hora sideral. Por quê? Lembrando que a minha hora sideral ela é calculada como? Deixa eu pegar aqui para vocês. A minha hora sideral vai ser igual a H, H é a equação astronômica, é igual, deixa eu apagar aqui, fiz errado aqui, borracha, isso, eu sei que a minha hora sideral, o meu S, nesse caso, vai ser igual a H mais a sua ascensão reta. Então, definido a ascensão reta do astro, eu acho o meu H. Por quê? Na meridiana superior, o H é igual a zero. Então, se o H é igual a zero, então a minha hora sideral vai ser igual à minha ascensão reta. Então, já achei o primeiro elemento de calagem. Então, eu vou definir que S vai ser igual à minha ascensão reta. Então eu preciso definir o primeiro elemento, que é a minha ascensão reta. Então nós vamos pegar esse elemento lá nas efemérides transmitidas. Então, quando a gente for fazer o exemplo, a gente vai pegar esse valor. Agora eu preciso calcular os dois outros elementos de calagem, que é o seu azimuth e a sua zenital. Tá certo? São os dois elementos que eu preciso. Como que eu vou fazer isso? Então eu vou partir da seguinte situação. Eu tenho a minha estrela, meu astro, aqui. Eu tenho a sua zenital e tenho o seu norte. Então eu vou criar um triângulo esférico aqui com esses três elementos. E aí eu vou pegar e vou transportá-lo para cá. Para que eu calcule esse triângulo esférico, então eu vou levar em consideração alguns elementos. Então eu vou colocar os elementos que eu preciso. Então eu tenho o meu norte, certo? Deixa eu voltar aqui. Eu tenho o meu norte. Então, do meu norte eu vou ter o meu ângulo horário definido. Da minha zenital, que ela está lá em cima, aqui embaixo eu tenho o meu azimuth, então o meu azimuth está passando por aqui, então eu tenho o meu azimuth, certo? Então eu sei que esse ângulo aqui, pela trigonometria esférica, é igual a 180 menos o seu azimuth, certo? E aí poder continuar fechando. Então a minha zenital vai ser igual a 90, que é igual a zenital mais o seu nadir, e eu tenho aqui embaixo
que 90 menos a minha declinação me dá essa passagem aqui em cima. E aqui em cima, eu sei que também que 90 menos a minha latitude me dá esses elementos. Então, eu já tenho dois elementos para definir para o meu cálculo. Para definir o meu cálculo, eu preciso do meu astro, eu preciso da sua... Eu vou colocar de branco, que o branco destaca melhor. Eu vou precisar que o meu astro defina a sua latitude. Então, eu preciso achar a latitude do observador e preciso achar a sua declinação. Então, eu tenho que achar também a sua declinação. Então, esses elementos nós vamos achar. A declinação nós vamos pegar pelo anuário astronômico e a latitude posso pegar pelo Google ou por um outro elemento qualquer. Beleza? Sabendo esses elementos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou a sua condição de existência. Ou seja, eu tenho meu H igual a zero, ou a 0 horas, ou a zero absoluto. Quando eu faço isso, eu sei que se eu pegar, agora eu vou mudar a cor aqui, uma corzinha mais destacada, eu vou pegar aqui, ó, o meu H aqui, o meu cosseno de H, porque eu criei essa equação pelo triângulo, pela trigonometria. Então eu vou fazer o seguinte: se o cosseno de H, quando H é igual a zero, então se o H é igual a zero, o cosseno de zero é igual a 1. Então esse valor aqui é 1. Então agora eu posso melhorar essa minha equação. Então eu vou dar uma melhorada na minha equaçãozinha aqui, tá? Aqui dá para colocar, tá certo? Se eu sei que aqui é 1, então eu posso afirmar que o cosseno da minha zenital é igual ao seno da minha latitude vezes o seno da minha declinação mais o cosseno da minha latitude vezes o cosseno da minha declinação, tá? Quando eu fiz isso, eu cheguei numa igualdade trigonométrica. Como assim? Existe uma igualdade na trigonometria que fala que este elemento eu posso escrevê-lo como o cosseno da zenital, que é igual ao cosseno da latitude menos a sua declinação. E isso vai me dar uma condição de existência. Então vamos trabalhar essa condição de existência. Depois eu vou trabalhar essa equação do azimuth aqui, ok? Então vamos... deixa eu voltar aqui. Então, definido esta condição, esta minha equação aqui, eu vou começar a definir a sua condição de existência. Então eu vou passar aqui. Eu vou considerar o seguinte. Então eu vou copiar a minha equação de volta. Deixa eu colocar aqui em branco, certo? Que o branco é melhor. Então eu vou fazer o seguinte, que o meu cosseno da minha zenital vai ser igual ao cosseno da minha latitude menos a sua declinação. E esse valor me dá a minha condição de existência. Como assim? Se eu fizer aqui, então eu vou ter duas raízes. Então eu posso afirmar que o meu z vai ser igual a mais ou menos, que eu posso cancelar aqui, a mais ou menos a sua latitude menos a sua declinação. E aqui agora, ó, eu tenho a minha condição de existência. Então a minha condição de existência, eu vou ter uma raiz positiva e uma raiz negativa. A raiz positiva quer dizer que o meu zênite, a passagem do meu zênite, ele está passando pelo hemisfério sul. Então, quando ele é positivo, o meu astro passa pelo
sul do seu zênite. Então, pelo sul da zenital. E a negativa está passando ao norte. Passa pelo norte da zenital. Então, eu tenho duas condições. Essa condição permite que você saiba se o seu astro está no hemisfério sul ou se ele está no hemisfério norte do seu observador. Essas duas raízes garantem que a condição de existência para essa situação. Então, para calcular a zenital local, eu vou ter esta equação aqui. Ó. Então, pronto, encontrei o segundo elemento de calagem. Agora eu vou calcular o seu azimuth. Então, trabalhando as equações de trigonometria esférica, eu cheguei nessa relação aqui. Quando H é igual a zero, e lembrando que a zenital ela pode ser positiva ou negativa. Se ela for positiva, passagem pelo hemisfério sul. Se ela for negativa, passagem pelo hemisfério norte. Então, eu já sei isso daí. Então, quer dizer que o meu azimuth eu posso achar sabendo a sua declinação, a sua latitude e o Z, definindo se ele é positivo ou negativo. Então, assim eu consigo calcular. Vou passar um exemplo para a gente poder... vamos pegar um exemplo aqui para a gente poder calcular e ver esses elementos aqui, tá certo? Então, como exemplo, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular as coordenadas da estrela 462 Alpha Cru, contendo os seguintes dados. Eu preciso dos seguintes elementos para começar o cálculo. Então, eu vou pegar, se eu for definir essa estrela, então eu preciso de alguns elementos. Quais elementos seriam, então? Como a gente viu lá atrás, eu preciso conhecer, deixa eu colocar aqui em branco, que é melhor, né? Fica mais fácil de visualizar. Eu preciso saber a sua latitude. Eu preciso saber a sua ascensão reta. A sua ascensão. E preciso saber também a sua declinação. A primeira coisa que eu vou definir é a latitude do observador. Para definir isso, eu vou usar o meu Google aqui, certo? Eu estou pegando um ponto aqui no IF Goiano IFG, certo? Vou olhar aqui, eu vou clicar aqui na sua propriedade e vou pegar a sua coordenada lá. Ó. Então eu tenho essa coordenada aqui, ó, 16 graus, 39 minutos, 56,5 segundos. Então essa é a latitude local. Então eu vou pegar a minha latitude e vou escrever lá. Então a minha latitude é igual a 16 graus, 39 minutos, 56,5 50 segundos, correto? Essa é a minha latitude. Agora eu preciso definir a minha ascensão reta e a minha declinação. Aonde que eu vou pegar esses elementos? Eu vou lá no meu anuário astronômico, então eu vou pegar o meu anuário astronômico aqui, certo? Esse anuário é de 2018 e eu fui lá e encontrei a minha estrela, a estrela 462, Alpha Cru, certo? Então ele me dá o valor da ascensão reta e o valor da minha declinação. Então eu tenho aqui, ó, a minha ascensão e tenho a minha declinação aqui dentro também. Então eu vou pegar esses dois elementos para que eu possa calcular. Então eu vou passar lá e vou definir que a minha ascensão aqui, deixa eu voltar. A minha ascensão é 12 horas 27 minutos 38,5
segundos. E a minha declinação é menos 63 graus, 12 minutos, 5,0 segundos. Por aqui eu já acho o primeiro elemento. Então, como eu quero os elementos de calagem, eu preciso encontrar aí dentro as seguintes informações. Eu tenho que encontrar o seu azimuth. Opa, ele vai para frente de novo. Eu preciso achar, então, os elementos de calagem que eu quero são o azimuth, a zenital e a hora sideral. Opa! Porém, a hora sideral eu já sei. Por quê? O meu H, o meu ângulo horário na meridiana superior é igual a zero. Se o meu H é igual a zero, então pela equação de astronomia, eu vou ter que a hora sideral é igual a H mais a minha ascensão reta. Então quer dizer que o meu S vai ser igual a H, que é zero, mais a ascensão, que é 12 horas, 27 minutos, 38,5 segundos. Então S eu já achei que é 12 horas, 27 minutos, 38,5 segundos. Então já achei o primeiro elemento de calagem. Agora eu preciso achar a minha zenital e o meu azimuth. Então eu vou calcular os dois ali agora. A primeira coisa que eu vou calcular é a minha zenital. Para calcular a zenital, eu vou usar a seguinte expressão. Deixa eu pegar ela aqui. A minha zenital, eu vou calcular ela por aqui. Cosseno. Vamos, escreve. Cosseno. Deixa eu melhorar essa letrinha. A letrinha tá feia. Isso, legal. Pega a minha caneta. Então eu vou pegar aqui o meu cosseno da minha zenital vai ser igual ao cosseno da minha latitude menos a minha declinação. Esse com esse eu posso cancelar. Então a minha zenital é mais ou menos a latitude menos a minha declinação. Só que eu tenho que lembrar o seguinte: se eu estou no hemisfério sul ou estou no hemisfério norte. Os elementos que eu peguei é do hemisfério sul. Então a minha zenital vai ser igual para o hemisfério sul, ela é positiva. A latitude que eu achei foi 16 graus, só que eu estou no hemisfério sul, menos 16 graus, 39 minutos, 56,50 segundos, menos, menos a minha, deixa eu pegar aqui a minha canetinha novamente, menos a minha declinação, que ela é no hemisfério sul, menos 63 graus, 12 minutos, 50 segundos. Então, fazendo esse cálculo aqui, eu vou ter que a minha zenital é igual a 46 minutos, 32 segundos, 8,5 segundos. Positiva para o hemisfério sul, negativa para o hemisfério norte. Então a minha zenital calculada. Então eu já achei o segundo elemento. Então o meu segundo elemento, que é a minha zenital, eu vou colocar ele em uma outra cor. Vou colocar ele aqui de vermelhinho para ficar mais fácil de identificar. Então a minha zenital foi 46 graus, 32, 8,5 segundos. Então
eu já tenho a zenital. Agora eu vou calcular o meu azimuth. Para calcular o azimuth, então eu vou aqui nessa outra página. Então, meu azimuth, eu vou usar a seguinte expressão para calcular ele. O meu azimuth, eu vou usar que, deixa eu pegar aqui a expressão mais fácil, para a gente poder estar trabalhando, para mim não pegar o valor errado. Eu sei que o cosseno do meu azimuth vai ser igual a menos seno da minha latitude mais o seno da minha declinação vezes o cosseno da minha zenital. Fazendo isso daqui, dividido pelo cosseno da latitude vezes o seno da zenital. Lembrando, eu vou calcular para o hemisfério sul, então os sinais têm que ser considerados. Então eu vou pegar aqui, ó. Cosseno do azimuth vai ser igual a menos o seno de menos 63, 12, 5,0 segundos, mais o seno de menos 16, porque eu estou no hemisfério sul, 39, 56,50 vezes o seu cosseno de 46, porque eu estou no hemisfério sul, a zenital que a gente acabou de calcular, 32, 8,5. Tudo isso dividido pelo cosseno de menos 16 graus, 39 minutos, 56,50 segundos, vezes o seno de 46 graus, 32 minutos, 8,5 segundos. Fazendo esta conta aqui, nós chegamos que o cosseno de A, esse valor aqui, deu exatamente 1. Fazendo com que o meu A, o meu ângulo, o meu azimuth, está a 0 grau, 0 minutos, 00 segundos. Então, achei o último elemento de calagem. Então, o meu azimuth é 0 grau, 0 minutos, 00 segundos. Então, encontrei os 3 elementos de calagem para o astro que passa, para o astro 462, que passa na sua meridiana superior. Depois nós vamos mandar mais um material que fala, que é na sequência, quando o astro passa na sua meridiana inferior. Então, até a próxima aula.